dia, Brasil! Cheguei, meu povo! Vamos embora! Sabadão! Estamos nós aqui, quinto dia da nossa jornada, para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos embora! Aprender da palavra, está sendo incrível. Deus de Abraão, a aliança que ele fez, é sobre isso que a gente está estudando. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Bom dia, bom dia. Estamos lendo a Bíblia durante 6 meses. São 7 capítulos por dia. E todos os dias, durante 40 dias, eu vou estar aqui com você, trazendo os principais pontos, né? Conversando, trazendo assim umas reflexões. Nós estamos aí em Gênesis agora 29 até o 35. E tem muita coisa aqui, gente, pra gente falar. Vamos tentar, né? Vamos tentar falar tudo que Deus me mostrou aqui, a gente conversar sobre isso. Olha, tá sendo incrível também pra mim poder rever, né, todo esse conhecimento dessa forma aqui com vocês. Então, vambora, compartilha essa live, traz mais gente pra cá. Deus de Abraão. É isso aí. Bom dia, irmã Edith. Deus abençoe. Glória a Deus. Bom dia, Juliana. Mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor. Qual que disse louvor? A gente está falando sobre a história de Abraão, né? Isaac, agora Jacó. É o Deus de Abraão, que nunca falhou, nem vai falhar. Estamos aí, ó, quinto dia, 40 dias de jejum e devocional. Senhor, amém. Bom dia, Dona Alice. Tu és, Senhor, amém. O nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Então, como eu falei, nós estamos nessa campanha maravilhosa. E hoje nós vamos falar e trazer os principais pontos dentro do capítulo 29 até o 35. Meu Deus, tem muita coisa aqui, hein? Vamos embora, vamos ver se a gente consegue falar. Porque cada hora que eu leio, eu relembro de alguma coisa. O Espírito Santo vai me dando. Eu falei, gente, amém. Em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Declara isso aí. Diga se a minha fé está em Cristo. Pai Jaque. Hoje, Pai de... Ele é a Celinha. Bom dia. Calo ama. Deus abençoe sua vida também. Seja bem-vinda, querida. Olha, hoje o negócio está forte. Tem cada situação familiar aqui que a gente vai estudar hoje. Não, são reflexões, né? Você que está acompanhando aí a jornada, nós estamos lendo 7 capítulos por dia. E até em junho você já terminou. Mas você pode acelerar, tá? Quanto ali que eu não estou conseguindo ler, ouça. Tem os aplicativos de Bíblia, tem como você ouvir. Tem momentos que eu prefiro até ouvir. O narrador, né, traz assim umas entonações que é interessante. E aí eu vou marcando na Bíblia assim aqueles pontos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar já pra gente começar. Pai, no nome de Jesus, a gente agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, por essa obra, Senhor, de estarmos aqui nesses 40 dias de jejum, de oração, dedicando a Ti, Senhor, dedicando ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e também é o Deus, Senhor, de todos nós, é o Deus da Thalita, Deus da Celinha, da Cristina, da Edith,
é o Deus da Caluama, é o Deus de todos que estão aqui, Roseni, todos que estão chegando aqui. É o mesmo Deus. E é para isso, Senhor, que estamos aqui nesse lugar. Para poder receber, Senhor, do Senhor uma palavra rema. Libera, Senhor, para nós, durante esse período que estivermos aqui. Guarda nossas vidas, nossa família, em nome de Jesus. Amém. Ô, glória. Aleluia. Então vamos lá. Conta aí para mim, quem está aí na campanha dessa jornada e está lendo aí a Bíblia novamente. Fala aí, eu estou, irmã Thalita. Então vamos embora. Aleluia, Deus. Amém? Gente, então vamos lá. No capítulo 29, né? A gente está dando continuidade. Capítulo 29. Eu estou, a Roseni, Jaque, tá muita gente. Cris, a paz, Célia. Minha fé está em Cristo, isso aí. Então, vamos embora. É assim mesmo, gente, olha, o hábito, ele se desenvolve a partir de uma certa quantidade de dias, tá? Nosso cérebro vai ali nos ajudando. Então, a gente tem que se esforçar. Por que a Bíblia fala assim, esforça-te e tenha bom ânimo? Medite nessa palavra de dia e de noite. Por quê? Porque nós precisamos nos esforçar para criar o hábito, tá? E depois vai ficar assim, ó. Você já vai sentir falta, você já vai se ligar e eu tenho que ler, eu preciso meditar o meu horário. Então estipula um horário. Amém, Edith? Tá junto, a arca tá aberta. É igual a arca. Pode entrar, tá? Quem tá chegando agora, quem tá vendo pelo YouTube também, quando nós colocarmos lá, você também seja bem-vindo. E você pode adquirir o material, que é um PDF gratuito, para você acompanhar, que nós temos com todos os livros, né, que você vai ler naquele dia e as orientações para o jejum. Mesmo que você pegue o jejum agora na metade, você faz daqui para lá e faz os 40, se você quiser, né? E vamos embora, tá bom? Gente, 29. Agora Jacó encontra Raquel, né? Tem aquele encontro com eles dois. E quem está acompanhando aqui comigo desde o início, sabe que a gente tem falado aí sobre a história de Abraão, né? De Isaac e de Jacó. E a gente vê que as coisas vão se repetindo nas gerações. Alguns detalhes, né? A gente vê que essa questão da iniquidade, né? Dos comportamentos vão se repetindo. Agora Jacó chega à casa do seu tio Labão e no meio do caminho ele vê Raquel, né? Ele vê Raquel. E a gente vê que é o mesmo procedimento, agora é o inverso. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Tá aqui no texto, tá? Raquel era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe e ovelha de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Você lembra que quem fez isso foi o servo, foi a Rebeca, né? Quando o servo de Abraão foi atrás da filha dele, né? Atrás de uma esposa para a filha dele, né? Para Isaac. Quem dá de beber, quem se prontifica, quem está ali, foi Rebeca. Agora, Isaac, filho de Rebeca, né? Faz a mesma coisa com Raquel. Dá de beber aos camelos, ajuda ela. E a Bíblia diz que ele abraça ela, dá um beijo, e abraça ela e começa a chorar. Ergue a voz e chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, estava vindo fugido, estava se segurando, né? Medos, dificuldade no meio do caminho, com certeza ele desabou ali junto com ela. Isso está mostrando a humanidade, gente. Mesmo que esses homens foram homens segundo o coração de Deus, foram homens que escreveram a história, mas eles eram humanos como nós. O que está aqui, o ponto aqui é você entender que Deus é fiel com a sua geração. Deus é fiel com aquilo que ele falou com Abraão, né? Que estaria com todos a sua descendência.
Então a gente vê aqui a humanidade dessas pessoas. Ele chorou, né? Então, o que aconteceu aqui? Quando Labão ouviu que Jacó estava ali, ouviu todas as novas, né? Convidou ele para entrar, falou, pode ficar aqui com a gente. Então Jacó chega à casa do tio Labão e se apaixona por Raquel. Pronto, já apaixonou por ela, né? Ela também, a Bíblia diz que ela era uma mulher formosa. E casa-se com as duas. Mas o casamento, né, foi assim bem também. Agora, o que acontece? Jacó, ele engana, né? Tem aquela cena de passar pelo irmão para tomar a primogenitura e aquelas bênçãos do pai, aquela coisa toda. Agora, ele vai passar pela situação, Deus vai permitir ele passar pelo engano. Então, a gente sempre fala aqui que não tem como. Se você tem uma prática, se arrependa e abandona. Porque a tendência é a sua geração continuar fazendo. A tendência é você ser enganado também, né? Aquele que engana vai ser enganado. Agora ele passa por um monte de engano, passa uma prova durante 20 anos, né? O texto a gente vai ler aqui para frente. Durante 20 anos na mão de quem? De Labão. Olha quantos anos gerou, carregou umas consequências, né? Dos seus atos lá atrás. Então, estou mostrando aqui para vocês os pontos, né, principais. E agora Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Aí Labão falou assim, poxa, você não precisa trabalhar para mim de graça, né? Vamos lá, vamos combinar aqui o que a gente pode fazer. Diga-me que deve ser o seu salário. Aí ele já, esperto, falou, bom, ele tem 2 filhas. E ele gostou da filha menor, né? Mais nova. Melhor, da filha mais nova. Que era Raquel. Aí o que acontece? Labão tinha 2 filhas, Lia e a mais velha e Raquel a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, né? A Bíblia querendo assim melhorar a situação, né? Não querer, ou seja, ela não tinha uma boa aparência, não tinha olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Então lá foi ele buscar, gostou dela, né? Como Jacó amava Raquel, disse a Labão, trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel. Então aqui dá mensagem para um monte de coisa, né? Que a gente vê muitas pregações em cima disso aqui, principalmente na área do sentimental, casamento, essas coisas, família. A gente vai vendo aqui, tirando tantas coisas para trazer, né? E aí o que acontece? Esse homem se dedica a trabalhar. Por quê? Porque para casar naquela época tinha que ter um dote, tá? Isso também mostra pra gente, né? Voltando aí o ensino para os jovens, para as pessoas que vão casar ainda, observe isso, tá? Ah, mas Deus falou que é um homem de Deus na minha vida, é a mulher, a menina de Deus na minha vida. Mas observe essas características, né? Que é importante. Ele falou assim, olha, eu não tenho dote, mas eu vou trabalhar 7 anos de graça e esse vai ser o meu dote. Ok, combinado. Só que Labão, gente, quando chegou os 7 anos, ele falou, já trabalhei para você, os 7 anos, agora eu quero a minha esposa. Tá bem, vamos fazer uma festa. Fazer uma festa, porque aqui a gente faz uma festa para liberar a mulher para você. Só que quando chega no dia, né, todo mundo bebeu, encheu a cara de vinho, com certeza, porque tinha um banquete. O que acontece? Lá vai a pobre da Lia ter que ir lá, ó, aqui em casa a gente não casa mais cedo. Tem que ser a mais velha primeiro. Então foi, colocou, ela deitou com ele. No dia seguinte, quando Isaac acorda, né? Quando Jacó acorda, ele fala assim, que isso? Que situação é essa? Não é verdade que eu trabalhei por Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Ó, ele passou pelo mesmo engano que ele fez com o irmão lá atrás. Então não se queixa. De que se queixa o homem? Senão dos seus próprios pecados. Anote isso aí. Então a gente precisa reparar o nosso erro para não levar isso em diante, né? Para gerações e para frente. O que aconteceu? Não, aqui em casa o costume é o seguinte.
a mais velha tem que ir primeiro. Completar a semana da festa, 7 dias, eu te dou Raquel também, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Ou seja, já estava ali naquela situação, né? Para fazer o quê? Dependendo daquele tio. Então, gente, 14 anos Jacó teve que trabalhar. 14 anos teve que ficar na mão do enganador, do usurpador. Isso é pra gente pensar, tá? A fraude de Labão mostra que muitas vezes colhemos o que semeamos. Jacó, que enganou seu pai e irmão, agora é enganado por Labão. Além disso, a rivalidade entre as irmãs nos ensina que quando buscamos validação por meio de pessoas, circunstâncias, podemos criar conflitos. Aí o que acontece agora? As irmãs começam a brigar, porque Deus abriu a madre de uma e da outra não. A Lia começou, como a Lia, aqui Deus fala assim, como Lia, quando o Senhor viu, que eu quero chamar a tua atenção, Deus vê, mais uma vez, tá? Tá passando por desprezo? Deus tá vendo. Quando Deus viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda. Então, gente, Deus, ele tem os seus meios de agir. Não é porque arrumaram uma confusão, né? Deus não tem a ver com essa confusão que eles arrumam, mas Deus está com foco na promessa. Vamos lá. E aí, viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E aí começou, né? Quem leu aqui começou a discussão, porque Lia começou a ter muitos filhos. Quando ela não conseguiu mais ter filho, elas tinham concubina, colocou as concubinas também para ter relação, e eles tinham relação e tinha filhos com elas também. Chegou um tempo, lá no capítulo 30, né? Que Deus agora fala assim, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã. E disse a Jacó, dei-me filhos, do contrário morrerei. Botou pressão. Ai, Deus. Eu fico olhando assim, gente, confusão, né? Desde o início das coisas. Não mudou nada. Então, gente, não é diferente aí na tua casa, tá? Não é diferente nas casas que a gente vê. Sempre o povo arrumando confusão, briga. Aqui, quando Raquel viu que não dava filho, foi querer apertar o marido e falou assim, dai-me filhos. Jacó ficou irado com Raquel e disse assim, será que eu estou no lugar de Deus? Eu tenho como, olha aí para você entender como é que é Deus quem dá filhos. Será que eu estou em lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse, eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela. E aí ficou essa confusão, deita com uma, deita com outra. Quando foi mais para frente, Deus fala que Deus lembrou-se de Raquel e ouviu e a fez fecunda. Porque de Raquel, lembra que de Sara Deus ia enviar o escolhido. Não era da sua escrava. E de Raquel, Deus ia enviar José, que seria uma figura muito importante, né, no meio de Israel. Então, olha o que diz aqui para a gente finalizar esse capítulo 30. Léia e Lia continuam a ter filhos, cada uma tentando superar a outra. Olha a rivalidade, brigas, né? As coisas que acontecem no mundo, né? Uma coisa que eu anotei aqui. Deus, ele é um Deus de misericórdia. Independente das nossas atitudes, né? Ele age em nosso favor. Por isso que a gente ora pelo favor e a misericórdia de Deus, gente. Porque nós falhamos muito. Então, cada uma tentando superar a outra, conquistar o amor de Jacó, né? Léia tem mais filhos, enquanto Raquel, que inicialmente é estéril, dá luz a José após recorrer à serva Bila. E aqui vai indo. Esse José, né? A gente vai ver mais na frente a importância dele na história.
Então, a luta pela aceitação. Deixa eu fazer uma reflexão aqui para você. A luta pela aceitação e o valor próprio continua a ser um tema central, especialmente para Raquel, que inicialmente sente inveja da sua irmã. Gente, quem colocou essas meninas nessa situação? Fala aí pra mim. Quem que colocou Raquel e Lia nesse problema? Foi quem? Foi elas que caçaram isso? O pai que já era um enganador, já era um interesseiro, né? O pai cheio dos seus problemas. Olha a paternidade. Muitas vezes tem paternidade que Labão, né? Pai delas. Tem paternidade que gera para as filhas, gera para os filhos confusão, consequências, né? Consequência. Isso aí, ó, o pai Labão. Tá vendo que até o dia de hoje não é diferente? Essas meninas começaram a ter problema entre elas. Os filhos, né? Uma que tinha mais filhos, outra não tinha, queria o amor, disputava o amor do marido. Deus criou um casamento para isso, gente? Não. Tá entendendo por que não dá para ter 2, 3, 4 mulheres? Dá confusão, dá briga, disputa, ciúme. Isso não foi Deus que estabeleceu. Isso foi coisa deles. Então a Bíblia não esconde o pecado de ninguém, tá aqui. Pra gente entender o que a gente vê no dia de hoje, que Deus não aprova essas coisas. Então Deus não aprova adultério, bigamias, as pessoas ter 2 mulheres, 2 homens. Dá confusão, dá problema. Traz desequilíbrio para a família, brigas. Então vamos lá. A luta pela aceitação, né, das duas. Busque sua identidade e valor em Deus, não em conquista ou reconhecimento dos outros. Por exemplo, se você sentir inveja de outra pessoa ou competir constantemente por atenção, lembre-se que sua identidade em Cristo é o que realmente importa, tá? É o que realmente importa. Quando a gente chega aqui, falando que Deus lembrou, né, das duas, eu quero trazer agora aqui, depois Jacó e Labão fazem um acordo. Ele queria voltar à terra dele, né? Deus falou, pode voltar para sua terra, que eu vou te abençoar lá. E ele faz um acordo com Labão, aí Labão dá uma proposta. Eu quero falar sobre ato profético aqui nisso aqui. Tá? Já compartilha aí, gente. Compartilha essa live. Olha, aproveitar aí enquanto vocês estão aí, abre aí no capítulo Gênesis 30, 25. Acontece algo aqui muito interessante que ontem eu estava meditando e lembrei disso. Quem está procurando a mentoria, nós estamos com a mentoria já fechada, né? A próxima a gente vai abrir ainda. A previsão é abril, mas já tem uma lista de espera aqui. Você pode colocar. Está sendo também, assim, muito transformador a nossa mentoria, tá? E também, dentro da mentoria, eu estou fazendo um mapeamento espiritual para aquelas pessoas que estão dentro da mentoria e que desejam fazer, ok? Outra coisa, encontro das intercessoras. Eita glória! Dia 8 de março, tá? Anota aí. Se você deseja estar conosco, as vagas são limitadas. Vai ser um tempo de ativação profético, um tempo de Deus nos renovar, né? Dar direcionamentos. E ali eu trago também atos proféticos para a gente fazer. Gente, voltando então aqui. Então, tudo isso você pode procurar a Juliana ou chamar o suporte aqui, que elas vão colocar você lá, que já tem uma lista de espera também, aguardando quando eu abrir inscrição para você já fazer logo a sua, tá? Então, tem uma lista também para quem for participar do encontro de intercessoras. Ok? Quando chega aqui, Labão fala assim, não, faz o seguinte, vamos, espera mais um pouco, não vai embora agora, vamos fazer um acordo aqui. Porque, olha o versículo 27, Labão lhe respondeu, se puder me fazer esse favor, peço que fique comigo,
Descobri por meio de adivinhações. Labão não tinha Deus como o seu Senhor, o Deus de Israel, né? O Deus soberano. Ele adorava outros deuses. E ele fala que eu descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. Não adianta. Quando você está debaixo da bênção, debaixo do sangue de Jesus, as bênçãos estão com você e os demônios sabem disso. Olha o que Labão falou. Eu estou sendo abençoado aqui, eu estou dando muita cria, né? Meu legado está crescendo aqui porque você está aqui. E o que aconteceu com Abraão? A mesma coisa, onde Abraão chegava, ele era próspero. Onde Isaac chegava, ele era próspero. E Jacó também. O que você está fazendo hoje, a sua obediência hoje, preste atenção, a Deus, esses compromissos que você tem com Deus, e ainda que as pessoas não entendam o que você está fazendo, está gerando um crédito no mundo espiritual para a sua geração, tá? Ele falou assim, então, vamos fazer um negócio, eu vou fixar um salário. O Senhor sabe, aí Jacó disse, o Senhor sabe como tenho trabalhado, como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, ou seja, você tinha pouca coisa, mas o quanto eu trabalhei aqui para o Senhor, e o Senhor, preste atenção, o que você ganha, o que você tem de renda, é o Senhor que te deu, que cresceu, que abençoou. Ele botou a honra e a glória. Por isso que nós abençoamos. Por isso que nós dizimamos. Para a honra e glória do nome do Senhor. Porque é Ele que nos dá. Então, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado. E o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar, também por minha própria casa. Eu preciso agora fazer a minha renda, porque eu estou cheio de filho. Mulher, agora eu tenho que ter o meu próprio. Ele falou, vamos fazer o seguinte. Ele fez um combinado com ele ali, tá? Que é o seguinte, passarei por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas salpicadas. Isto será o meu salário. Ah, tá bom. Então, o que eles fizeram? Labão separou o rebanho, aí Labão pegou para ele todas as salpicadas, todos os cordeiros, todas as cabras que Jacó falou e deu para o filho dele, separou. A Bíblia fala que ele e deixou ele só com as outras, ou seja, as branquinhas. E a Bíblia fala que ele separou uma da outra no passo de 3 dias. Ou seja, estava muito distante, não tinha como elas se cruzarem para poder nascer. Para mostrar aqui como que Deus ele honra aquilo que você faz, tá? Labão disse, está bem, seja como você disse, mas naquele mesmo dia Labão separou os bodes listradas, malhadas, tarará, e mandou seu filho para longe, e pôs a distância de 3 dias. Jacó agora tem um ato que, ao estudar, né, ao ler mais profundamente aqui alguns comentários, diz que aquilo ali foi uma revelação que Deus deu para ele. Gente, Deus não poderia muito bem... Vamos aqui para você entender. Ó. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano. E lhes removeu a casca. Ele pegou um galho e removeu as casquinhas, assim, foi removendo, né? E ficou só a parte branca, deixando aparecer a brancura dos galhos. Por esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água, e como acasalam ali, né? Quando vinham beber, né, a água, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Ai, Deus. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados, dos animais pretos, tal, e pôs o seu rebanho à parte, e não juntou com o rebanho de Labão. E assim foi.
Porém, quando o rebanho era fraco, preste atenção, não punha o galho. Não, esse rebanho é muito fraco. Ele era pastor de ovelhas, de rebanho. Então ele sabia quando o animal não dava muito, não tinha uma cria muito boa. Ele não botava o galho. O que acontecia? Não acontecia do acasalamento e não saía. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E os homens se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos. Gente, vamos parar para refletir aqui em algo. Leia aqui nesse episódio, Jacó sente, né, que é hora de deixar, que continuar de ser enganado, né, com a ajuda da sua família. Jacó foge com as suas esposas. Mas antes de fugir, antes de ir embora, teve esse episódio que eu contei para vocês. O que a gente aprende aqui? A ação divina na natureza, né? Deus não poderia muito bem falar assim, olha, Jacó, eu vou te abençoar e as próximas crias todas vão nascer listrada, tá. Mas você vê que Deus sempre usa a ação humana e elementos da natureza para também manifestar o seu poder? Irmã Dalida? Por quê? Porque a participação do homem, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que é desligado na terra é desligado no céu. A participação humana, ela traz o poder de Deus para a terra. Tá? Se você observar, a história é isso. Então, olha o que está escrito aqui. Thalita, como é que você sabe que foi Deus que deu essa ideia para Jacó? Capítulo 30, versículo 37. Melhor, capítulo 31, versículo 9. Quando Jacó volta para a terra dele, né? Aqui tem uma história da volta dele. Aqui no capítulo 9, ele está contando para as esposas por que ele vai voltar, chamou elas para conversar. O Deus do meu pai mandou eu voltar. Nós já estamos com uma condição financeira, né? Boa, vambora. Tarará, teu pai já trabalhei pro teu pai há muito tempo. Aí aqui no versículo 9 diz assim, 31, 9. Assim Deus tirou, ele contando para ela, né? Os salpicados serão o seu salário. Então todos os rebanhos davam salpicado. E ele dizia, os listrados serão o seu salário. Então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Dessa forma, Deus me abençoou. Por quê? Deus é justo? É. Deus também pune aquele que está sendo injusto com você. Você falhou. Você vai sofrer as consequências por aquilo ali. Mas aquele que está te oprimindo, aquele que está te afrontando, te humilhando, te roubando, também vai ser punido. A balança é justa. A balança é justa, tá? Então, Deus tirou a revelação de Deus, a visão dele. Pode ter dado em sonho, né, para ele fazer aquilo ali. Então, gente, aquilo ali foi o quê? Um ato profético. Thalita, tem atos proféticos na Bíblia? Um monte de ato profético. Inclusive, depois eu vou fazer uma live só sobre atos proféticos. Quem gostaria de ouvir essa live? Fale para mim. Eu queria participar dessa live de atos proféticos. Ó, há certa necessidade, sim, de ação humana para o Senhor agir. Ele disse que Deus tirou foi para engrandecer ao Senhor. Creio que seja a forma de Deus mostrar o seu respeito por nós, a confirmação da nossa obediência. Isso aí. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ato profético. Deus honrou ele, né? E eu acredito que esse ato dele de pegar esse galho verde, colocar na frente, né, descascar, possivelmente foi uma inspiração de Deus. E ali, através daquilo ali, quando elas olhavam para aquilo ali, elas eram... elas nasciam, né? Listradinha, enfim, da forma como Labão falou, tá? Ok, vamos fazer assim, sobre atos proféticos, tá? Olha, exemplos, por exemplo,
Exemplo de Jacó, né? Outros exemplos. O machado de Eliseu, né? Quem lembra do machado de Eliseu? O machado que caiu, né, na água e os trabalhadores ficaram desesperados que aquele machado era emprestado. O que Eliseu joga na água para o machado flutuar? Ele poderia falar assim, ou mergulhar lá, procurar. Por que ele usa esses elementos, né? Já pararam para questionar isso? O que ele joga lá na água? Um galho de árvore, no local aonde caiu o machado fundou. E a Bíblia diz que quando ele jogou, o machado começou a flutuar. Geralmente, Deus dá essa ação, né, para ser executada com elementos da natureza, esses atos proféticos. Geralmente Deus dá essa ação por meio de um profeta, por meio de uma liderança espiritual que tem um chamado no profético, tá? Pessoas que trabalham com essa área têm essa visão, tá? Ou Deus envia, né? Como vários nós podemos ver na Bíblia. Por exemplo, isso. Glória a Deus. Por exemplo, Eliseu também derramou sal na cabeceira do rio e o rio começou a transbordar. Né? Aquela luta de Moisés contra os amalequitas. Ao ato profético, levanta a mão. Enquanto a mão de Moisés estava estendida, o que acontecia? O povo de Israel ganhava a luta. Quando ele cansava a mão, que a mão cansava, eles perdiam. Então, gente, é isso. Então a gente precisa entender, quando Deus libera, né? Isso não tem que ser uma... Como é que seja? A gente não tem que banalizar essas coisas, né? Agora, tudo eu vou fazer um ato profético. Não. Mano, mas quando Deus te direcionar para algo, faça. Principalmente se você tem um chamado nessa área, né? De trabalho de oração, intercessão. Quem me acompanha, né, há algum tempo, sempre nos trabalhos de oração, de libertação, de vez em quando Deus me dava um direcionamento para um ato profético, tá? Vamos andar na igreja, vamos marchar, né? Lembra de Jericó? A buzina, né? O chofar, andem em volta 7 vezes. Gente, Deus não tem poder para fazer sem tem que usar esses elementos. Isso é para mostrar para nós a nossa participação e para gerar, preste atenção aqui, e para gerar um marco para que a gente possa memorizar através do ato profético o milagre que aconteceu, né? O momento que foi especial, entendeu? Então isso me chamou a atenção aqui, eu queria compartilhar isso com vocês. Agora a gente vai lá pro 31, né? Ele volta, gente, para casa. E agora aqui ele volta, mas cheio de medo, né? Porque ele vai encontrar com quem? Saul, depois de 20 anos. Só que aqui tem também algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Labão segue o encalço de Jacó, porque Jacó agora sente que é hora de partir. A fuga de Jacó, de Labão, mostra que quando nos sentimos chamados por Deus para avançar, presta atenção aí, homens e mulheres de Deus. A fuga de Jacó, de Labão, mostra que quando nos sentimos chamados por Deus para avançar, devemos confiar na direção divina, tá? Então, se Deus te deu um direcionamento divino para algo, vai confiando no que Deus está falando com você. Mesmo quando enfrentamos desafios, Deus protege aqueles que seguem a sua vontade. Então, às vezes, você vai ter que sair de um lugar de opressão, um lugar de engano. Algo que Deus está me dando aqui agora. Às vezes você está num lugar que é um cativeiro, mas porque você precisa, naquele lugar, gerar bênçãos para pessoas. Vai pegando a visão aí que Deus está dando agora. Às vezes você está debaixo de um jugo, você está debaixo de um ministério ou de um lugar, seja também profissional,
Você já viu, já percebeu, mas você está ali crescendo naquele lugar. Como Jacó, desenvolvendo. Mas você está passando muitas vezes por abuso. Abuso de autoridade, abusos religiosos, tá? Hoje em dia nós temos muitas igrejas, né, que têm esse comportamento, como se as ovelhas fossem dela, como se você sair daqui, você não vai ser abençoado, abençoada. E Deus está vendo isso. Mas Ele vai permitindo você ficar ali, para você gerar bênção para aquele lugar, gerar famílias e muitas coisas. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar com você, sai. Labão representa isso, essa autoridade autoritária. E veio atrás. Como assim? Saiu sem falar comigo, minhas filhas, meus netos. Acabou. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, enunciar sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ele estava no direito dele. Vai voltando aqui para o contexto espiritual. Você sai de determinadas denominações, determinadas religiões, que te oprime, e está te oprimindo, começa a orar. Deus me mostra a saída, me mostra o caminho. Tá? Mas Deus, enquanto você estiver ali, fica ali, porque Deus está contigo ali. Ele está te prosperando ali. Vê o que aconteceu com Jacó? Deus prosperou ele ali, aumentou o seu rebanho ali. E quando eu falo prosperidade, eu falo em todos os sentidos, espiritual também. Tá? E no tempo certo, Deus vai sinalizar, volta, chega, sai. E aí Labão vem com fúria, né, atrás. Mas o anjo do Senhor apareceu para Labão em sonho, né? E falou assim, ó, não fale nada para ele. E não dá nenhuma praga para ele. Porque você tá arrumando problema comigo. Eita, glória! Tô sentindo aqui a presença de Deus. Tu tá arrumando problema comigo. Não fale nada para ele. Cuidado com o que você tá levantando a voz contra um profeta, contra uma mulher de Deus, um profeta de Deus. Uma profeta de Deus. Cuidado com como você fala deles. Cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. E quando ele chegou perto de Jacó, ele falou assim, olha, por que você trouxe meus filhos, minha mulher, nem despediu de mim, não deixou eu despedir, parará. Ele falou, mas eu tive medo de que você não deixasse eu trazer elas, né? E você vê que o medo está sempre conosco mesmo, irmãs. Pode ser um homem igual Elias, que desceu fogo do céu através de Elias, do poder de Deus através de Elias. Mas vai ter uma hora que você tem medo, porque você é humano. E Deus sabe disso. Então, ó, porque você fugiu em secreto, tarará, tenho em minhas mãos poder para fazer mal. Olha, ele tinha poder. Olha aí as autoridades eclesiásticas aí que falam assim, eu tenho poder porque Deus me deu eu sou o pastor. Ei, não é assim não. Mas as ovelhas são do Senhor também. Eu sou pastor, posso amaldiçoar, posso falar. Negativo. Ele falou assim, eu tenho poder para fazer mal a você, mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou. Tá? Agora que você partiu de vez, pois está com saudade, nananana. E aqui, o que acontece? Ele falou assim, sim, eu parti porque eu tive medo, tarará. Aí Labão fala para ele assim, tá bom, está com saudade da sua casa, do seu pai? Ok. Por que então você roubou os meus deuses? Ou seja, roubou os meus santinhos. Ele falou, o quê? Porque tive medo, eu pensei assim, para que não aconteça que me tome as suas filhas, por isso eu fugi. Agora ele libera uma palavra aqui, que eu sempre falo isso na heranças espirituais. Tá? O poder da palavra. Ele libera uma palavra aqui. Que seja morto, Jacó fala assim, eu roubei, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Com quem estavam os deuses de Labão? Quem sabe aí, me fala, enquanto eu bebo água. Com quem estavam os santinhos? Quem roubou os santinhos de Labão? Gente, é muito sério isso. Olha aí.
Já teve alguém que já falou, ó. Ó, Raquel, algumas falaram Leia. Raquel, a amada. Raquel. Gente, e ela não falou nada pra ninguém, ela não falou pro marido. E o que ela fez? Ele falou assim, pode entrar aí dentro da tenda, pode vasculhar tudo aqui diante da minha família, diante de todo mundo, se você achar esses deuses, que morra a pessoa que pegou esses deuses. O que Raquel fez? Eles estavam em cima do camelo, né? E ela sentou em cima dos deuses dele lá, botou por debaixo da roupa. E quando o pai entrou para vasculhar tudo, ela falou assim, pai, me desculpa, eu não vou poder levantar daqui, né? Não fique zangado, meu senhor, porque eu não posso me levantar da sua presença, pois estou no meu período menstrual. Deu esse migué pro pai. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo, qual a minha transgressão? Qual o meu pecado? Para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios da sua casa que o Senhor encontrou aqui comigo? Cheio de autoridade, tá certo ele não sabia. Coloco-os aqui diante dos meus parentes para a gente ver. 20 anos eu estive com o Senhor. Olha quanto tempo ele ficou na casa dele. 20 anos longe. Gente, conclusão. Ele não achou, mas no capítulo seguinte, a gente vai ver que Raquel perde a sua vida no parto do seu filho mais novo. Ela estava grávida. Melhor, ela não estava grávida porque ela falou pro pai que estava no período, né? Mas no capítulo seguinte, ela vai ter Benjamim e a Bíblia diz que ela perde a vida na hora de dar o parto, na hora do parto, né? Isso mostra pra gente o seguinte, a palavra de um sacerdote. Se ela tivesse confessado, se ela tivesse falado, meu Senhor, foi eu que peguei, me perdoe. Talvez seria diferente. Seria, né? Não seria, gente? Talvez seria diferente. Não foi assim com Davi? Ele falou assim, que morra o homem que roubou, quando Natan conta a historinha pra ele, né? Que morra o homem que pegou essa ovelha. Quando Natan fala, esse homem é você, e aí ele cai em si, ele fala o quê? Pequei contra o Senhor. Ele se arrepende. Aí Deus fala assim, ó, o seu pecado será perdoado. Ou seja, você não vai morrer. Mas a confusão já foi feita. Então, aqui, talvez, se ela se arrependesse, ela não morreria. Mas ela morreu, gente. Então, e ali eles fizeram um pacto, né? Jacó se reconciliou com... E agora no 32, só para mim fechar aqui o 31... A fuga de Jacó, de Labão, mostra que quando sentimos chamados por Deus para avançar, devemos confiar na sua direção. Então, se você sentir que é hora de fazer uma mudança importante na sua vida, confie em Deus para guiar suas ações, proteger seus passos. Por exemplo, se você estiver enfrentando um ambiente tóxico, como no trabalho, ou nas relações, ou igreja, busque a direção de Deus para fazer a mudança necessária. Tá bom? Ok. Agora o encontro de Esaú. No versículo 30, no capítulo 32, Jacó agora tem medo do encontro com seu irmão, porque ele deixou um problema lá atrás, de 20 anos. Como é que a gente vai resolver isso agora, né? E aí o que acontece? A Bíblia diz que Jacó se reconcilia com ele de que forma? Ele manda na frente, né, os seus empregados com presentes para o irmão. Vai na frente. Mandou 3 vezes. Isso, deixa eu ver aqui. Jacó tem medo de encontrar com seu irmão Esaú, com quem havia brigado no passado. Ele ora a Deus pedindo proteção e reconciliação. Jacó envia presente a Esaú para apaziguá-lo
e se preparar para um confronto durante a noite, confronto com o irmão. Então ele envia, se não me engano, 3 vezes presente para o irmão na frente, né? Então isso aí dá muitas lições para a gente entender. O que Jacó está fazendo? O encontro com Jacó e Esaú, ele simboliza uma luta interna de cada um de nós, né? Em lidar com o passado e com os erros. Eu sei que quando a gente faz aqui o processo de confissão, né, é uma luta muito grande você parar para refletir e lidar com o passado. Ter que perdoar um pai, ter que perdoar um abusador, ter que perdoar. É uma luta interna. E muitas vezes você precisa de tempo para isso, ok? Mas uma hora você vai ter que enfrentar. Uma hora a gente vai ter que enfrentar com esse problema que está lá atrás, tá? Não adianta a gente ficar fugindo. E aí foi o que aconteceu. Ele manda na frente e ele manda uma mensagem. Fala assim, ó. Então Jacó enviou mensageiros adiante do Esaú, irmão da terra, que estava na terra do pai. Assim vocês falarão ao meu senhor Esaú. Ou seja, ele se dirigia a ele como o seu superior, tá? Para você ver que ele estava fazendo tudo para poder resgatar essa comunhão novamente. Diz assim: o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanho e servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor à sua presença. Ou seja, ele foi criando pontes. Isso quer mostrar para nós. Quando a outra pessoa não quer, ainda está endurecida, você precisa orar a Deus e criar pontes para poder ir chegando, né, até lá. Então, muitos relacionamentos quebrados ainda ficam quebrados porque ambas as partes ainda estão feridas. Mas se você achou graça em Deus, Deus já trabalhou em você. Quando a gente faz aqui o mapeamento, a gente trabalha essa questão para você ser curada, para que você possa depois chegar às pessoas para qual foram ofendidas por você ou ofenderam você ter condição de chegar até elas e concretizar na terra aquilo que a gente faz no mundo espiritual. É lindo. Quem já passou sabe como é que é. E Deus faz uma grande obra, tá? Então, assim vocês falarão a ele, e mandou a mensagem. E os mensageiros fomos até o teu irmão Esaú. Também ele está vindo para encontrar com o Senhor. E ele dá um detalhe aqui. Ele está vindo com 400 homens, estão com eles. Ele ficou desesperado. Como assim 400 homens, meu Deus? Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, porque o irmão estava vindo também para 20 anos passaram. Todo mundo amadureceu, né? Passou um tempo, aquela situação, todo mundo aprendeu com seus erros, mas o irmão estava vindo com 400, porque ele também não sabia qual era a intenção de Jacó. Então a gente vai preparado, né? Armado. Mas Jacó vinha com quebrantamento, com presentes. Então aqueles presentes que foram chegando foram apaziguando. Então Deus vai te dar estratégia para você se aproximar. Deus vai te dar estratégia para você fazer reconciliação com as pessoas, com quem você tem que fazer, né? Então Jacó teve medo. E ele separou o seu povo, falou, vamos um pouco para lá, um pouco para cá, porque vai que ele pega um grupo, o outro consegue fugir. Então ele estava todo preparado, né? Nesse meio do caminho, gente, Jacó ele luta em Peniel, né, com o anjo. A gente sabe que teve essa luta aí. Jacó envia presentes. E durante a noite, Jacó luta com um homem que se revela como um anjo de Deus. Então ele estava ali tão angustiado, ele queria que o Senhor abençoasse ele de qualquer forma, que esse encontro, que a vida dele, que as coisas fossem boas para ele. Então ele lutou com o anjo ali como um valente. Então, muitas vezes você vai ser os seus momentos de luta, que é no seu quarto, que é buscando a Deus através do jejum, da oração, da consagração. É os seus momentos de luta com o anjo, com Deus, para você ser curada. Ele não vou largar você enquanto você não me abençoar. E ali, como ele lutou como um valente, tem gente que desiste, né?
Porque a luta aperta mesmo, o medo vem, como veio para ele. Então, o que Deus está falando para você aqui, através dessa palavra? Não desiste, não. Luta como valente, mantenha esses 40 dias aí de jejum. Seja valente, seja uma valente, vai até o fim. Vocês pensam que eu também não passo luta e prova? Dá vontade de falar, ai meu Deus. Mas ali eu foco no objetivo. Quem vai te dar a benção? Por que eu estou fazendo isso aqui? Nos dias de hoje a gente faz isso. Não precisa, Tem os religiosos. Não precisa jejuar. Mas vai lá olhar a vida dele. Rasa. Jacó lutou uma noite com o anjo. Uma noite ali, brigando, valente, para poder... É o que a gente está fazendo. Para Deus trabalhar dentro de nós, para Deus curar a gente. Para, sobretudo, é isso. As demais coisas vão sendo acrescentadas, com certeza. Ok? Então, quando Jacó encontra Esaú, gente, aí é lindo, né? Ele se aproxima humildemente, se prostra 7 vezes, demonstrando arrependimento e respeito. Esaú, surpreendentemente, o recebe com perdão e abraço, porque ele já foi quebrando aquela situação. A reconciliação é um momento de cura. Olha aqui, ó. É um momento de cura para ambos. E Jacó segue para a cidade. A reconciliação entre Jacó e Esaú é um exemplo poderoso de perdão. Embora Jacó tenha agido de maneira errada no passado, ele fez o esforço de se humilhar e buscar a paz. Você tem feito esforço? Thalita, eu não aguento, eu não sei voltar, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Busca em oração, briga com o anjo aí do Senhor, através do jejum, da oração. Senhor, eu preciso ser curada. Jesus, eu preciso ser liberta. Senhor, eu preciso ser liberta. Senhor, eu preciso ser cura, Senhor, a minha mente. Briga aí com o anjo, dos 40 dias aí de jejum e oração. Deixa com o Senhor, Senhor, eu preciso. No final, virá, tá? A reconciliação entre eles é um exemplo poderoso de perdão. Glória a Deus, aleluia. Jacó tem agido de maneira errada mesmo, mas Deus teve misericórdia, se humilhou. E Esaú, em seu coração, acolheu o perdão e perdoou. Então, busque a reconciliação. Quando houver conflito em seus relacionamentos. Então, por exemplo, se você tiver algo com alguém, ou sentir que há desavença em sua família ou amigos, tome a iniciativa de restaurar a paz. Eu já contei alguns momentos da minha vida que eu fiz isso. Eu busquei o Senhor no meu quarto para reconciliação com meus irmãos, Sei lá, porque, sabe, muitos irmãos você acaba tendo desavença. Às vezes o irmão não gosta do jeito que você falou, porque você é cristã e ele não, e você falou coisas que não devia. Então ficávamos separados muito tempo sem conversar. Até que eu fui buscar o Senhor. Quando Deus começou a trabalhar na minha vida, dentro de mim, eu fui buscando a reconciliação também. Fui orando por essa pessoa, fui orando por esse irmão, até que Deus foi agindo nos modos de Deus agir. E houve reconciliação. Então, é por aí. Deus está te dando aqui uma palavra. Gente, Jacó agora no 33, depois que encontra o irmão, a gente vai para o 34. Aqui acontece já os problemas familiares, Os filhos de Jacó agora arrumam um problema para ele. Diná, filha de Jacó e Leia, é estuprada por Siquém. Eles entram numa cidade e ali eles conseguem abrigo naquela cidade. Eles montam a tenda dele lá. E, infelizmente, isso que está acontecendo com meus filhos. Valquíria, pega aqui firme no jejum, na oração e pede a Deus para agir. Repara. Não pede a Deus para te mostrar, te dar o discernimento que foi, que aconteceu e que você possa ser essa ponte, para que Deus possa abençoar. Vai haver cura, mas a gente precisa buscar, gente. Você vê, 20 anos ele ficou separado. Olha a confusão lá que ele arrumou lá atrás de enganar o irmão com a ajuda da mãe, tá? Rebeca ajudou. Então, eu como mãe, você como pai, precisa observar
se a gente não fez ou não participou de alguns momentos. Porque Rebeca participou. Ela falou, não, vou fazer uma comidinha que você vai levar pro seu pai. Ele ainda falou, mãe, mas se acontecer de meu pai descobrir, não vai, eu tô contigo. Ela falou assim, olha o que Rebeca falou lá atrás. Que a maldição caia sobre mim. Mas vai lá e faz o que eu tô mandando. E qual foi a maldição que caiu sobre ela? Quando Jacó volta, a Bíblia não fala mais dela. Só fala do pai. Possivelmente ela morreu e não pôde ver os filhos, não pôde ver os netos. Então eu falo isso aqui em heranças espirituais, né? Nas nossas palestras. Tá? Então, ela falou lá atrás, vai fazer o que eu estou mandando e que caia sobre mim esse pecado. Se caso acontecer, tarará, tarará. E é o que deu. Então, nós precisamos reparar, nós precisamos observar. Agora eles arrumam uma confusão. Diná, filha de Jacó e Léia, é estuprada por Siquém, filho de Amor, o Eveu. Siquém pede para se casar com Diná, mas os filhos de Jacó, indignados com o ato, enganam Siquém e seu pai, fazendo um acordo com eles sob condição de que todos os homens da cidade circuncidassem. Após a circuncisão, eles atacaram a cidade e mataram todos os homens. Eles ficaram revoltados, vieram do campo e ficou sabendo que Diná foi estrupada pelo aquele rapaz, o filho do rei da região. Porém, o rei de Siquém, né, falou assim, não, o meu filho fez coisa errada, mas ele apaixonou. Ele está apaixonado pela sua filha, ele vai assumir ela e ele quer ficar com ela. Eu deixo vocês morarem aqui, nós fazemos qualquer negócio, parará, parará. Só que os irmãos dela, os irmãos mais velhos, que ela tinha muito irmão, né? Era o quê? São 12, né? Os filhos de Jacó. Olha quanto irmão ela tinha, hein? Eles, não vou deixar isso barato, não. Que isso? A honra da minha irmã. Minha irmã foi tida aqui como prostituta. Só que eles fizeram calado, sem o pai saber. Aí, minha filha, uma coisa vai gerando outra, né? Eles falaram assim, você vai ter que circuncidar, como nós. Aí ele aceitou, né? O filho de Amor não aceitou circuncidar. E quando ele estava com 3 dias, e aí os filhos falaram assim, para poder a minha irmã casar com vocês, porque naquela época, gente, os filhos mais velhos também tinham essa meia, mandava também, né? Meio como que se fosse herdando do pai já a autoridade também. E aí falava assim, você vai ter que, todos os homens da cidade, para que a gente possa casar nossa irmã com você, todos os homens dessa cidade vai ter que circuncidar. Ou seja, vai ter que cortar lá o crepúsculo. Gente, quando faz isso, eles ficam de molho na cama, para passar aquele tempo de ferida, de dor. Então, quando todos os homens, até as crianças, fizeram, e estava todo mundo de molho lá na cama, ninguém poderia levantar, todo mundo sentindo dor, eles vieram à espada, os filhos, e mataram todos os homens da cidade. Não ficou ninguém, só ficou as mulheres. Aí, né, foi o caos, né? Aí, meu filho, o negócio desandou, né? No 3º dia, quando os homens sentiam mais forte a dor dos filhos de Jacó, Simeão, Levi, irmão de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e o seu filho Siquém, ou seja, matou os reis, matou o filho, todo mundo. Deus mandou fazer isso? Deus tem a ver com isso? Não, isso é coisa da natureza do homem. Mas isso tem consequências, tá? E eu vou terminar por aqui. Passaram também a fio da espada os filhos de Jacó. E aí Jacó fez um altar ao Senhor para poder se arrepender daquele pecado. Deus ordena a Jacó que vá para Betel, construa um altar em memória da revelação que ele teve ali no passado. Jacó se prepara, no capítulo 35, né? Jacó se prepara e ordena que todos se purifiquem, livrando-se dos ídolos. Agora vocês todos se purifiquem, livrem-se dos ídolos em Betel. Deus renova a sua promessa a Jacó. Então Jacó agora chama atenção e fala, olha o que vocês arrumaram para mim, se arrependam, se purifiquem
para que Deus tenha misericórdia e mantenha a sua promessa conosco. Então, o capítulo nos lembra da importância de retornar ao lugar de encontro com Deus, buscando purificação, renovação espiritual. A morte de Raquel simboliza a transitoriedade da vida, mas também a continuidade da promessa de Deus. Nesse capítulo mostra que ela, no capítulo 35, aqui na parte 18, diz que ao sair-lhe a alma, o nascimento de Benjamim, ao sair-lhe a alma, deu filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Então, gente, Deus é um Deus de promessa, de misericórdia. Aqui fomos até o capítulo 35 e tem muita coisa para ser falada, né? E Jacó, após uma longa velhice, Isaac expirou e morreu, tá? Aí o pai dele já estava velho, quando ele chegou lá, já estava bem velhinho. Nesse episódio aí todo, ele ainda consegue chegar, ver o pai e ainda sepultar o seu pai junto com o seu irmão Esaú. Amém? Muitas lições, não foram? Muitas lições aprendidas aqui. Deus está liberando uma palavra para você. Talvez alguma dessas aqui serviu para algum momento, alguma resposta que você está pedindo ao Senhor. Continue orando por nós, pelo nosso ministério, Ministério Vida Plena. Aqui, para quem é novo por aqui, né? Meu nome é Thalita Mendonça e nós ensinamos aqui sobre a palavra de Deus, ensinamos aqui o processo do arrependimento, da confissão, para cura, tá? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então a gente fala de libertação. Libertação é um processo que te leva à santificação e a santificação te leva à adoração. Por isso que ele falou para os filhos, se purifiquem, troca essas roupas, se purifiquem, vamos adorar o Senhor. O arrependimento é a chave no mundo espiritual. Arrepender e deixar e alcança a misericórdia. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ô glória! Ele continua sendo bom. Deus abençoe. Deus abençoe você. Valquíria, deixa eu ver quem eu tô vendo aqui ainda. Simone, Souza, Shirley, Edith, Valquíria. Foi bênção pra você? Faz um print aqui, ó. E me posta aí na sua rede social, me marca. Fala, olha gente, vem pro devocional, tá muito bom. Amém? Comenta lá no grupo, quem tá no grupo de oração, fala lá como tá sendo pra você. Porque isso faz com que outras pessoas se despertem e venham aprender, venham se alimentar dessa palavra. Daqui a pouco essa live vai estar no YouTube e você vai poder também compartilhar e comentar. Presente aqui. Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Diga assim: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então comente, dê seu testemunho, fale, para incentivar outras pessoas a virem para esse lugar, tá? Deus continua sendo bom. Um beijo pra vocês, ó. Amanhã, domingo, tô aqui de novo, hein? 7 horas.